É, coisa. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da lista com vocês, né? Vamos fazer uma correção mais rápida, só para vocês verem como está a lista, né? E já mandamos também lá no Moodle os exercícios da lista. E assim que, se vocês tiverem alguma dúvida além do que a gente explicar em aula, vocês podem dar uma olhada lá e se ainda assim sobrar dúvidas, tirem dúvidas com a gente via o chat ou via e-mail. A Júlia Brizola não vai conseguir vir, Kaique, mas não tem problema. A aula vai ficar gravada, né? E assim, se ela fazendo a atividade, a lista que a gente já colocou no Moodle também, na hora que ela conseguir internet, a gente compensa a falta dela. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa lista de exercícios, né? Então, vamos compartilhar, área de trabalho. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Então, o primeiro exercício que nós propusemos, então, na lista, nós fizemos alguns exercícios, nós bolamos alguns exercícios para vocês usarem escolha acaso, né? Então, todos os exercícios dessa lista, especialmente, dava para resolver com escolha acaso. Então, aqui, faça o algoritmo que receba o valor da venda e condição de pagamento conforme o menu, que deve ser exibido na tela, e mostre o total da venda final conforme as condições a seguir. Então, se o usuário informar a opção 1, ele vai ter 10% de desconto. Se ele informar a opção 2, ele vai ter 5% de desconto. Se ele informar a opção 3, vai pagar o mesmo preço. Se informar a opção 4, 5% de acréscimo. Se eu informar a opção 5, 8% de desconto. E se informar a opção 6, 7% de desconto. Então, vamos dar uma olhada como isso fica. Então, vejam que aqui eu declarei uma variável val venda e tot venda, pus igual a 0, né? Vocês vão descobrir por que eu pus igual a 0, e criei uma variável inteira chamada menu. Poderia pôr opção, poderia pôr qualquer nome nessa variável. Então, pus aqui, informe o valor da venda, leia val venda, montei o menuzinho, né, para aparecer isso aqui. Então, se eu executar o meu programa, ele vai aparecer todas as opções, todos esses escrevos vão ser exibidos. Daí, pedi para informar a opção, leia menu. Daí, como o menu é inteiro, caso 1, né, que é o que nós temos aqui, caso 1, calculei o valor total, né? Que é o valor da venda menos o valor da venda vezes 0,10. Isso aqui é calcular porcentagem. Toda vez que eu falo em porcentagem, eu estou falando numa parte de 100. Então, 10%. É a mesma coisa que eu falar 10 dividido por 100. Então, eu poderia, por exemplo, modificar essa operação aqui e fazer da seguinte forma também, tá certinho, 10 dividido por 100. Então, isso aqui também seria certo. Então, toda vez que eu falo em porcentagem, é a parte de 100. Então, quando eu falo 10%, são 10 partes de 100. Então, é a mesma coisa que eu pegasse o meu valor da venda, dividisse por 100 e quisesse pegar 10 partes disso. Então, é isso que nós fizemos aqui. Certo?
Daí, caso 2. Lembrando que, ó, sempre tem um pare. Caso 2, calculei aqui, então estou dando desconto. Caso 3, que é o valor da venda, o total da venda é igual ao valor da venda. O caso 4, aqui eu dei um acréscimo, né? Então somei. O caso 5, desconto de 8%. Caso 6, desconto de 7%. E o caso contrário, né? Porque se o usuário não digitar nenhuma dessas opções, eu vou dar que é uma opção inválida. Daí, o que eu fiz? Eu, particularmente, em vez de eu ficar dando em cada caso, escrever um total a pagar e total venda, poderia escrever isso em cada uma das linhas aqui, depois do cálculo já poderia pôr total a pagar e total venda. Eu optei por verificar se o total da venda é diferente de zero, então por isso eu fiz essa atribuição aqui no total venda. Então, se for diferente de zero, então quer dizer, houve uma venda realmente, aí eu mostro o total a pagar. Vamos por logaritmos. Então, logaritmos é a mesma coisa. Então, mais aqui. Então, fiz a declaração da variável, total venda recebeu 0. Declarei a minha variável menu, fiz a entrada do valor da venda menu e fiz aqui as análises do mesmo jeito, só que aqui eu tenho que representar como fosse uma estrutura condicional. Então vejam que fiz toda a montagem aqui, nós fizemos toda a montagem aqui. E no final analisamos se o total venda era diferente de zero. Então o que está no Portugal Studio está representado aqui. Dúvidas, pessoal? Chegado? Então vamos para o próximo. Então o próximo, ó. Leia um número inteiro que representa o código de DDD para descagem interurbana, considerando a tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabelinha, né? 61 é Brasília, 71 Salvador, 11 São Paulo, 21 Rio de Janeiro, 32 Juiz de Fora, 19 Campinas, 27 Vitória, 31 Belo Horizonte. Daí a única entrada que vai existir é o valor do DDD e a saída ele vai imprimir qual cidade é aquele DDD. Se eu informar um DDD que não está cadastrado, eu vou dar a mensagem que o DDD não está cadastrado. Então vamos ver como isso fica. A única variável que eu vou ter aqui é o DDD, né? Fazer a entrada do DDD e para cada código que eu tenho lá, ó, código 11 São Paulo, código 19 Campinas, código 21 Rio de Janeiro, código 27 Vitória, e assim sucessivamente. Peguei todos os códigos da tabela e o meu caso contrário foi DDD não cadastrado. Vamos por algoritmos. Mesma coisa aqui. Declarei uma variável inteira DDD. Aqui, como eu não tenho uma estrutura específica, eu fiz como fosse um sem encadeado. E montamos toda a estrutura do mesmo jeito. Ó. Veja que depois de 71 tem o meu DDD não cadastrado. No caso falso do 71, que é o meu último DDD analisado. E todo mundo vai para o fim do algoritmo aqui. Então, essa seria a 2. Também sossegado. Então, lembrem-se, quando vocês forem usar escolha caso, vocês sempre têm que usar 2 tipos de dados apenas. O caractere, que é uma letra só, então lembre-se que caractere é somente uma letra, e
ou inteiro. São as duas possibilidades que eu posso usar com escolha caso. Dúvidas, pessoal? Agora todo mundo quietinho, quer dizer que todo mundo está sossegado. Então vamos tocar para o próximo. Então, exercício 3. O exercício 3 vai receber o número real digitado pelo usuário. É para mostrar o menu, né, com as opções. E ele vai realizar o tipo de cálculo conforme o usuário entrar uma opção. Então, se o usuário informar 101, vai calcular raiz quadrada. Se o usuário informar 102, vai mostrar a metade do número. Se o usuário informar 103, vai mostrar 10% do número. Se o usuário informar 104, dobro do número. Então, sem muitas dores de cabeça também calcular, fazer esse cara aqui. Também é bem fácil. Então, vamos lá. Então, declarei uma variável num e uma variável result do tipo real, que é o que eu preciso dos números, né? E declarei uma variável opção do tipo inteiro, que vai ser onde o meu usuário vai informar qual opção do menu ele vai querer. Pedi para o usuário informar o número, fiz toda a impressão do menu na tela, pedi para o usuário informar a opção, e se o usuário informando a opção, se for 101, raiz, né? Então, vou fazer a raiz quadrada, então eu tenho que usar a biblioteca aqui, ó. Vejam que eu estou usando a biblioteca matemática, né? Então, incluo a biblioteca matemática mat, criei um apelido para minha biblioteca por escrever menos, então mat raiz, que é o número que eu quero, que é a base, e o 2 seria o meu radicando, certo? Se eu informar 102, eu vou metade do número é ele dividido por 2. No 103 é 10%, né? Então 10% é aquilo que nós falamos, ou é o número multiplicado por 0,10 ou o número multiplicado por 10 dividido por 100. Então, isso aqui também é 10%, certo? Então, existem duas maneiras de vocês resolverem quando se fala em porcentagem. E o dobro do número, no caso 104. Se o usuário não informar nada, ou informar uma opção errada, eu vou dar aqui um caso contrário, que a opção é inválida. No caso do result, também atribuir 0, né? Porque se o result for 0, for diferente de 0, daí que eu vou mostrar o resultado da operação, mas vocês poderiam, em cada uma das opções aqui do escolha, eu poderia já mostrar o resultado da operação também, não teria problema nenhum. Então, aqui, gente, o que nós estamos mostrando para vocês é uma das possíveis soluções, certo? Não é vocês têm que fazer exatamente isso. Se vocês pegarem essa mensagem aqui, ó, essa mensagem de saída aqui, e em cada escolha caso puseram a mensagem, ó, aqui embaixo, por exemplo, puseram a mensagem, vai estar correto também, não tem problema. Oi, Hilton. Oi. Só para esclarecer uma dúvida, aí o Vinícius está perguntando de como criar o menu. Então, Vinícius, ó, aqui é uma maneira que nós verificamos, nós estamos mostrando de criar o menu. Você escreve cada opção do menu dentro de um comando lá, eu escreva, com /n no final para quebrar a linha, e a última
opção, lá, após a última opção, vai ter o leia. Esse leia é a variável que vai armazenar a opção escolhida pelo usuário. Deixa eu Como o executar. professor Hilton falou, cada um pode fazer de outra maneira. Tipo, você pode fazer um único escreva, só dando barra N para quebrar a linha. Também é uma opção. Tá? Aí, ó. Informe o número. Então, vamos lá. Eu vou informar 10. A hora que eu der o Enter aqui, ele vai escrever o menu, ó. Por que ele vai escrever o menu e informe a opção? Porque foi exatamente isso que eu fiz, ó. Menu barra N, 101 aqui, ó. Veja que cada escreva, eu pus um barra N no final, para que nem o professor Robson falou, para dar uma quebra de linha. Poderia ter feito tudo isso no escreva só, usando os barra N's aqui, que estão aqui? Posso. Por que nós costumamos fazer desse jeito? Para ficar mais claro para vocês. Porque senão vai ficar uma linha enorme, comprida. Muitas vezes você não está enxergando tudo que você está escrevendo na linha, você vai dar um Enter, e na hora que você der um Enter na sua linha ali, já vai dar problema, porque não pode ter Enter. Se tiver um Enter ali, ele vai entender que você está indo para uma outra instrução. Então, por isso a gente termina fazendo dessa maneira aqui. Mas se você fez tudo numa linha só e não deu Enter, não tem problema nenhum. E se eu der, por exemplo, ó, barra N, se eu vier aqui, digamos que isso aqui fosse uma linha, aqui está em execução, ó, vou pôr opção, informei 10, vamos pôr opção 2 aqui. Não é opção 2, né? Viu? Já pus opção 2, já caiu na opção inválida. Vamos executar de novo aqui. Informei o número 10. Opção metade, 102, então. 102. Já até testei para dar errado. O resultado da operação para o número informado é 5. Então, 102 é metade, metade de 10 é 5. Então, está funcionando certinho aqui o meu algoritmo. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, por exemplo, se a minha linha estiver muito grande, eu der um Enter aqui, isso aqui está errado. Vai dar um erro no meu programa. Se eu executar aqui, ó, vamos lá, só porque eu falei vai funcionar. Mas pode acontecer de dar um erro aqui, dependendo de como você der esse Enter. Então, por isso, a gente termina dividindo isso. Certo, gente? É mais organizado aqui para vocês visualizarem. Ó. Tá bem organizadinho aqui o menu. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Vamos na 3, a 4, né? Então, a 4, consuma um algoritmo que tendo como dados de entrada o preço de um produto e um código de origem, mostre o preço, o valor de ICMS a ser pago e o valor total. Preço mais ICMS. Junto com a procedência. Caso não seja nenhum dos códigos seja especificado, o produto deve ser encarado como importado. Aqui até não pus isso, terminei montando um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Entrada, o código de origem e o preço de um produto. Coloquei aqui exemplos de teste. Então, vamos ver como que isso ficou lá no Flow Algorithms. Desculpe, no Portugal Studio. Exercício 4. Mesma coisa, né? Então, aqui eu já fiz um pouquinho diferente. Comecei montando como fosse o meu menu. Informe o código da região. Depois informe o preço do produto. E aqui eu fui
fazendo os testes, né? Então, caso 5, ICMS, o caso 5 aqui é a minha região sul, né? Criei o ICMS, né? Calculei o ICMS, que é o preço vezes 0,12, que seria 12%. Calculei o total, que é o preço mais ICMS, e criei uma variável do tipo cadeia, chamada origem, para armazenar o nome do estado. Por quê? Porque eu só vou dar mensagem no final. Por isso que fiz essa estrutura aqui. Poderia, no caso aqui, já fazer esses dois cálculos e já dar a mensagem do jeito que foi pedido? Posso, não tem problema nenhum. Aqui é uma maneira de pensar. Então, caso 6, né? Caso 6, fiz o cálculo para o caso 6, o caso 7, caso 8, caso 9. Daí, aqui, eu pus como opção inválida. Poderia pôr lá como produto importado e pôr uma alíquota maior, por uma alíquota de 30%. Isso não tem problema nenhum. Tá certo também. Daí, ó, se o código de origem diferente de zero, então quer dizer que foi informado um código de origem que não é zero, você imprime as mensagens. Então, estou imprimindo o valor do ICMS, o valor total da compra e a região de origem. Então, isso que está sendo feito aqui. Se eu resolver isso no Flowgoritms, vamos abrir aqui, mesma coisa, né? Declarei minhas variáveis, fiz as entradas, conforme a região de origem, fui calculando o preço. No final aqui, se o código de origem for diferente de zero, mostrei as 3 mensagens que eu precisava mostrar lá, para ficar com a mesma aparência desse retorno aqui, ó. Então, ele vai mostrar a minha mensagem em 3 linhas. Então, fiz as entradas, a minha saída vai ser igualzinho tá aqui. A 5. Então, a 5 aqui, ó, cria um algoritmo para uma calculadora. Então, uma calculadora, no mínimo que ela recebe, são 2 números, né? Para poder fazer um cálculo, no mínimo eu tenho 2 números, apesar de eu não ter colocado aqui, mas fica subentendido. Fazer 2 números e informar o que? O operador. Então, se eu informar o sinalzinho de mais, eu vou fazer uma adição. Sinal de menos, subtração. Sinal de multiplicação, a barra divisão, e o porcentagem aqui vai calcular porcentagem, não vai calcular o módulo. Nós vamos calcular efetivamente porcentagem, como fosse uma calculadora normal. Então, vamos lá. Então, aqui informa. Criei 2 variáveis, 3 variáveis reais, né? Então, no 1, no 2 e resum. Criei uma variável caractere. Então, vejam bem, caractere OP. Por quê? Porque ele vai receber só o sinal. Então, criei o meu menu, informe operador, estou fazendo a leitura, né, de OP. E vejam, caractere é aspas simples, é uma letra só, é um símbolo só entre aspas simples. Então, aqui eu já coloquei, ó, para cada caso aqui eu já coloquei a minha saída. Ok, as saídas, caso contrário, operador inválido. Então, essa seria uma das soluções da questão 5. Se não vamos pôr no algoritmos, né? Mesma coisa, criei as variáveis, fiz as entradas, fiz a análise, né? Para cada. No Flowgoritmos não existe a ideia de cadeia e caractere, é só caractere, mas caractere para ele é tratado como uma cadeia. Então, por isso está entre aspas duplas. E
Tá feito todas as condicionais. E no último aqui, meu operador inválido. Pessoal, dúvidas? Pelo jeito, sem grandes dúvidas, né, Robson? Até agora o pessoal tá. Espero que estejam todos atentos aí e estejam entendendo, né? É. Vai bem tranquilo, beleza. Tá, pelas mensagens aqui, todo mundo não tá tendo problema. Então, é isso que a gente tem. Pessoal, vão perguntando, hein? Portanto, não deixar passar dúvidas. Vai ser tranquilo, Kaique. Aí é fazendo mesmo. Daí vocês vão pegando o jeito, daqui a pouco esse branco vai ficando colorido aí. Então, lógico que você tá praticando. Praticou, fica mais sossegado. Agora nós vamos entrar num assunto novo, que é estrutura de repetição. Então, isso aqui é algo também muito, 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 muito utilizado em programação, a parte de estrutura de repetição. Então, é bastante importante aí que vocês compreendam bem os conceitos de estrutura de repetição. Existem 3 tipos de estrutura, né? Nós vamos começar pela que a gente considera um pouquinho mais fácil, para vocês já irem pegando o jeito. E conforme vocês forem pegando o jeito, vocês vão. Exato. Na verdade, assim, quando você detecta um determinado padrão dentro de uma aplicação, Vinícius, você vai colocar aquele padrão dentro da estrutura de repetição, para você escrever menos. Então, imagine que você vai fazer a contagem de 1 até 10. Qual é o padrão que existe na contagem de 1 até 10? Não é sempre acrescentar 1 no próximo número que vai ser exibido, então, ou que vai ser computado? Então, isso é a ideia de uma estrutura de repetição. Então, quando eu detecto um padrão, eu vou colocar aquele padrão dentro de uma estrutura de repetição, quando aquele padrão se repete. Então, é basicamente isso que a gente tem que prestar atenção numa estrutura de repetição. Então, pessoal, esse slide também está no Moodle. Hoje, a partir das 14, nós vamos estar no plantão, né? Vamos estar disponíveis no plantão, aqui no Teams. E nós já subimos uma lista, né, sobre o assunto de hoje, sobre repetições, né? E vocês, como a semana que vem vai ser feriado, segunda-feira, né? Não teremos aula na próxima segunda. Vocês terão até o dia 18 para fazer essa lista. Então, vai ter bastante espaço aí, mas não deixem para a última hora, até porque, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês já conseguem ir sanando as dúvidas. Então,
como nós já começamos a comentar, uma estrutura de repetição em lógica, né? É uma estrutura que pode ser repetida inúmeras vezes. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução onde eu quero repetir aquela instrução 40 vezes, por exemplo, eu coloco essa instrução de estrutura de repetição. Quando nós pensamos em estrutura de repetição, tipo, mais de 90% das linguagens de programação possuem 3 formas de construir uma estrutura de repetição. Controlada numericamente, então, todas as linguagens, 100% das linguagens de programação possuem maneiras de você construir uma estrutura de repetição controlada numericamente. Pré-condicionadas, então, uma estrutura de repetição vai ocorrer ou vai funcionar enquanto a condição que eu colocar dentro daquela estrutura for verdadeira. Então, uma pré-condicionada, eu verifico a condição. Se a minha condição for verdadeira, eu entro na estrutura. Enquanto a minha condição for verdadeira, eu vou ficar repetindo aquele conjunto de instruções que estão dentro da estrutura. E pós-condicionado, que executo um bloco de instruções pelo menos uma vez e depois verifico se eu vou repetir aquele bloco ou não. Mas isso nós vamos estudar todas essas questões mais a fundo. Hoje, particularmente, nós vamos estudar a estrutura controlada numericamente. Então, vamos lá. Sintaxe, né? Como que eu escrevo o meu código? Então, para a estrutura de repetição controlada numericamente, a instrução vai ser para. Eu vou ter uma variável onde eu vou ter um valor inicial para ela, um valor, a mesma variável, um valor final, então, por isso menor ou igual, e vou ter a progressão dessa variável. Então, digamos que eu criei uma variável chamada i. Ela vai começar, a variável i igual a 1, variável i menor ou igual a 10, i mais mais. E as instruções que eu quero repetir. Então, essa variável, ela sempre vai ser do tipo inteira. Então, dentro do para, o único tipo de dado que aceita na variável é do tipo inteiro. Então, se vocês colocarem real, colocar outro valor, ele vai dar erro. Essa variável sempre vai ser do tipo inteira. Então, vamos pegar um exemplo aqui do algoritmo que escreve números de 1 até 10. Que legal, isso aqui é a resposta da primeira questão da lista de lógica, né? Olha como ele está bonzinho. Então, quer dizer que vocês vão ter que quebrar a cabeça somente com 4 exercícios. Declarei a minha variável i, né? Então, ali, ó, inteiro i. Daí, ó, para i igual 1, ponto e vírgula, i menor ou igual a 10. Então, é a condição de repetição. Então, enquanto for verdade, enquanto o valor de i for menor ou igual a 10, ele vai escrever esse i na tela e vai ficar ali. Então, ó, 1, começamos. 1, escrevi 1 na tela, vim para essa chave aqui, ó, essa chavezinha que está aqui, que é a chave do para. Executei essa instrução, então quer dizer i mais mais, então agora o mais mais, vocês lembram que soma mais 1 na variável, né? Então, 1 com mais 1, agora minha variável i é igual a 2. Se minha variável i é igual a 2, 2 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então, vou imprimir esse cara aqui. Fui, imprimi esse cara, vim para essa chave. Ah, volto para cá. Somei. Agora i vale 3. Coloquei 3 menor ou igual a 10? É. Imprimi de novo e assim a gente vai ficar repetindo isso aqui até eu chegar num ponto que eu vou fazer i mais mais, i vai valer 11.
11 é menor ou igual a 10? Não, então daí eu paro de executar. Então é isso que vai acontecer aqui na minha repetição nesse caso. Então, teste de mesa, né? Vou pôr, no caso aqui, o meu valor de I é a minha mesma saída, né? Muitas vezes isso que nós vamos fazer, eu tenho a minha variável I, que eu inicializei em 1, a saída foi 1. E assim é uma ideia aí de um teste de mesa para esse exercício. Se eu for usar no fluxograma esse símbolo aqui de início, que de início é o meu, representa o meu para. Se for verdadeiro, eu vou executar as instruções que estão no meu retângulo, volto para cá. Se a minha condição continua verdadeira, então fico nesse laço aqui. Então, por isso que muitas vezes também estruturas de repetições são conhecidas na literatura como laço. Então, se vocês lerem laço de repetição, é a mesma coisa. O loop de repetição, existem várias maneiras, mas é a ideia de você ficar preso em um determinado ponto do seu código. Então, um laço de repetição, estou fazendo um laço aqui de repetição, estou fazendo um loop de repetição. Terminei, deu falso aqui, saio fora do meu laço de repetição. No Flowalgorithms, isso vai ser essa representação. Então, I recebe 1, né? Então, esse menor menos está dizendo I recebe 1 até 10. Ele vai fazer o quê? Então, vejam que eu dei a resolução do exercício 1 lá para vocês da lista. Então, isso aqui é a resolução do exercício 1 pensando no Flowalgorithms. Pessoal, dúvidas? O Vinícius está perguntando, a repetição é usada para economizar tempo. Sim, Vinícius. Tempo e linha de código, principalmente. Pense se eu quisesse fazer um número que mostrasse de 1 até 10. Deixa eu montar aqui, só para mostrar para vocês a execução disso. Então, vou montar aqui a estrutura para I de 1, vírgula I menor ou igual a 10, vírgula I mais. Vamos lá compartilhar a tela com vocês. Vou parar a apresentação. Compartilhar a tela com vocês aqui. Então vamos lá. Vejam o que eu fiz aqui.
Então, criei a variável i, início, para i de 1 até 10 menor ou igual a 10, e mais, vou escrever o i e saltar uma linha. Então, vou arrastar, vamos por aqui, uma variável i, certo? Eu vou executar passo a passo esse programa com vocês, para vocês entenderem. Ó. Vejam. Aqui, ó, o que está acontecendo? Enquanto o meu número não chega a 10, o que está acontecendo? Eu estou preso nessa instrução, escreva aí e solte uma linha. Então, se eu for ver aqui, minha variável i vai valer 11. Então, na hora que minha variável i atingiu 11, ela cai fora. Se eu executar de uma vez, ó, vai ser tão rápido que não dá tempo, ó, nem de vocês perceberem. Então, por isso que ele executou passo a passo. Ó, entrei aqui, comecei a executar, então imprimi 1, isso aqui vai vir aqui, vai executar essa instrução, i vai valer 2, 2 é menor ou igual a 10, eu vou entrar aqui, vou imprimir o 2 e soltar uma linha. Vamos lá, voltei aqui para o meu i++, meu i++ vai acrescentar, o i vai se tornar 3, 3 menor ou igual a 10, vou imprimir i e soltar uma linha. E assim eu vou sucessivamente até chegar a 10. Ah, mas e se eu quisesse 100? Simplesmente o meu limite aqui vai ser 100. Então, se eu imprimir aqui, ó, já demorou um pouquinho mais porque 100. Se eu puser 1000, então, ó, vai demorar um pouquinho mais ali porque, ó, até chegar ao 1000. E se eu puser 10.000? Uma coisa, ó. Agora aqui vai demorar bastante porque eu pus 10.000. Então, até ele chegar a 10.000, ele está repetindo a instrução. Mas vejo que é muito rápido. Olha quanta coisa ele está fazendo com 8 linhas de código. Por quê? Porque ele está repetindo a linha 5 até chegar ao 10.000. Como que eu vou fazer isso no Flow-Algoritmos? Então, vamos lá no Flow-Algoritmos também. Vamos abrir o Flow-Algoritmos. Dar um zoomzinho aqui para vocês enxergarem. Oi, Hilton. Oi. A Milena aqui está perguntando quando é mais de uma variável. Quando é mais de uma variável, você vai trabalhar com um para dentro do outro. Se as duas variáveis tiverem que oscilar. Então, digamos que Depende eu muito da quero... necessidade, né, Hilton? Depende muito da necessidade. Então, vamos lá. Vamos ver se eu... Vamos aqui, só para não perder isso aqui. Então, poderia pôr uma variável aqui, vírgula, j. Vocês vão precisar muito disso quando a gente começar a trabalhar com a estrutura chamada vetor. Então, pode acontecer de vocês precisarem de um para dentro do outro. Então, para j, j, então, 1, j menor que igual a 10, vírgula j mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um J primeiro, né? Porque eu vou contar o J. Vou dar um espaço em branco. Vírgula.
Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu entrei no primeiro para, o meu I começou a valer 1, certo? Quando eu entrei no meu segundo para, meu J começou a valer 1 também. Então, 1, 1. Como eu tenho que vir sempre para a estrutura mais interna, eu vou voltar aqui e fazer J++, J vai valer 2. É menor ou igual a 10. Então, J, I. Então, por que o meu I não progrediu? Porque eu estou preso nesse para mais interno. Então, 2 e continuei com 1, porque eu não saí, não voltei para cá. Então, fui fazendo isso, ó, acrescentando o meu J. Daí, na hora que eu cheguei em 10 no meu J, 10, 1, o que aconteceu? Meu J fez o J++, passou a valer 11, saí fora dessa estrutura. Voltei para a estrutura de cima, que inicialmente valia 1, somando mais, começou a valer 2. Daí entrei de novo aqui, reinicializei o J de novo como 1. Então, ó, J1 e o I está valendo 2. E fui fazendo isso, ó, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10 e o I continuou valendo 2. Na hora que o J chegou a 10, J++ 11 caí. Então, ó, eu posso fazer quantas paras fazer um dentro do outro. Mas, dependendo do caso, não é necessariamente que eu precise fazer aí 2 paras. Eu posso, muitas vezes, fazer um para só. Então, digamos aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, tirar esse par interno. Vamos deixar só o I, né? Digamos que eu tenho uma variável chamada num. Meu usuário vai fazer o seguinte: informe um número. Leia num, certo? Eu posso fazer uma conta aqui, né? Então, poderia fazer num vezes i. Então, isso aqui posso fazer. Olha que legal que vai ser agora o nosso programa, nosso algoritmo. Então, vou informar 5. O que foi exibido aqui para nós? Eu dei entrada no 5, fiz de 1 até 10, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O que eu exibi aqui? Exibi a tabuada, né? Então veja que eu posso fazer cálculos aqui, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. É só uma questão de pensar. Então poderia fazer o seguinte: se eu quisesse deixar o negócio mais legal ainda, eu poderia fazer o seguinte: num, vírgula, abre aspas, fazer o espaço, x espaço, vírgula, opa, vírgula, i, vírgula, abre aspas duplas, espaço igual, fecha. Deixa só. Tá dando algum erro aqui. Então. Ah, tá. Faltou uma vírgula aqui. Ó. Então vejam que eu vou imprimir o num, vou imprimir o x, vou imprimir o i,
vou imprimir o sinal de igual e vou imprimir o resultado da operação como nós estávamos imprimindo. Então, se eu vier aqui, ó, vamos por 6. Ó, como ficou. Ficou a minha tabuada, né? Imprimi bonitinha a tabuada. Então, vejam que aqui dentro do par eu posso fazer um monte de coisa. Abre possibilidade inúmeras. Desde que eu detecte, então eu detectei que cada uma dessas, o padrão dela é o quê? É exibir no 1, exibir o literal X, exibir o I, exibir o sinal de igual e exibir a operação. Então, detectei o padrão dessas 10 linhas. Qual é o padrão dessas 10 linhas? Escrevi esse padrão aqui, ele repetiu 10 vezes. Ah, poderia fazer até 100? Posso fazer até quanto eu quiser aqui. Não tem problema nenhum. Então, vejam que já está um padrão resolvido aqui. Então, voltando lá, vamos fazer no algoritmo só para vocês verem, né? Então, vejo que aqui, ó, eu tenho as repetições, né? Clico aqui. Então, eu tenho que declarar uma variável, né? Não se esquecendo de definição. Variável i. Nós chamamos de i e j porque é um padrão da matemática. Esse i e j quando você vai trabalhar com matriz e vetor. Então, como a computação vem disso e essa estrutura é usada muito em matriz e vetor, terminou ficando como padrão. Se vocês lerem na maioria dos livros, vai sempre aparecer isso como IJ, mas pode ser qualquer nome. Então, vamos lá. Cliquei aqui, dá uma saída. A minha saída é I. O meu vejam que eu tenho a variável, eu tenho I. Valor inicial 1. Valor final 10. Eu tenho passo e eu tenho sentido, crescente ou decrescente. Vamos fazer o crescente aqui. Aqui é mais legal porque eu consigo deixar lento, né? Ó, ele está entrando ali, fazendo. A hora que acabou, cai fora aí. Aqui, no Portugal Studio, eu poderia fazer decrescente. Para fazer decrescente, eu tenho que ser menos, certo? Só que se é decrescente, eu também tenho que mudar aqui. Eu tenho que começar do maior para o menor. E tenho que mudar a minha comparação aqui. Então, aqui agora, do jeito que eu construí aqui, eu vou fazer de maneira decrescente. Então, vejam que comecei decrescente. Comecei pelo 10, 9, 8 até 1. Por quê? Porque eu inverti aqui. Comecei do 10, vou até o meu i ser maior ou igual a 1 e vou decrementar. Então, isso também é possível na estrutura de repetição para. Não é o mais normal, mas é possível de ser feito. Vão ter exercícios que a melhor maneira de resolver é fazer isso. Certo, pessoal? E aqui, se eu voltar para os algoritmos aqui, né? Vamos lá. Posso
Aí também é a mesma coisa, né? Valor inicial 10, valor final 1, passo de 1. Ó, vejam que ele dá decrescente. Se eu der um play aqui, aparece meu play. É. Ó. Ele está fazendo de maneira decrescente também. Beleza, pessoal? Ah, app para descobrir senha? Depende, existem muitas técnicas para quebra de senha. Se você for usar quebra de senha, Rafael, dessa maneira é o que a gente chama de força bruta. Força bruta é tentativa e erro. Mas se você tiver uma senha muito grande, você lembre-se que quebrar a senha é você descobrir cada um dos caracteres. Se você tiver uma senha muito grande no força bruta, você vai ficar aí algum tempo executando força bruta. Existem outras técnicas para quebra de senha. Mas você conseguir enxergar bem, você pode usar isso num algoritmo de força bruta para quebra de senha. Por isso, hoje, as senhas são criptografadas, porque você faz uma senha de 5, 6 letras, mas a criptografia gera algo enorme. E não só com números, mas com letras e números. Cada parte da criptografia vai ter uma estrutura com letra e número. Então vai ficar muito grande, por isso que hoje força bruta não é tão eficiente para quebra de senha. Fica legal no fluxograma, fica curtinho, né? A ideia do laço de repetição, pessoal, justamente é, como diz, buscar atalhos, encurtar. Aquilo que a gente levaria aí várias linhas para digitar num código, a gente executa o laço de repetição e a gente elimina aí linhas de códigos, né? Vocês vão ver aí agora, a partir de agora, vários exemplos que alguns nós utilizamos aí, vocês podem encurtar justamente utilizando laço de repetição. A ideia principal dele é essa, a gente não ficar repetindo códigos. Pelo jeito, o pessoal acho que entendeu bem. É. Agora a ideia é que vocês já peguem a lista de exercício, deem uma olhada, tentem fazer, porque se surgirem as dúvidas, vocês já conseguem esclarecendo com a gente. E à tarde também nós vamos estar no plantão.